Querida alma que conhece o peso da preocupação financeira, permita-me tocar em algo que talvez você carregue como um fardo silencioso. Você já ficou acordada de madrugada fazendo contas na cabeça, tentando descobrir como vai conseguir pagar todas as despesas do mês com o pouco que tem? Talvez seja aquela angústia de abrir a carteira e ver que o dinheiro simplesmente não estica até o final do mês. Ou talvez seja o medo constante de que algo inesperado aconteça e você não tenha como lidar financeiramente. Pode ser a preocupação com a aposentadoria que parece insuficiente ou aquela sensação de que por mais que você se esforce, nunca consegue sair do aperto. Talvez seja a vergonha de precisar pedir ajuda ou o peso de não conseguir dar aos filhos e netos aquilo que gostaria de dar. Eu sei, minha querida, como é angustiante quando a falta de dinheiro parece determinar cada decisão da sua vida. Como é doloroso ter que escolher entre o remédio e a comida, entre pagar a conta de luz e comprar o presente para o netinho. Como é humilhante às vezes ter que dizer não para coisas simples, como um passeio em família ou uma roupa nova, não por falta de vontade, mas por falta de recursos. E o que talvez mais a aflija não seja apenas a escassez material em si, mas aquela sensação de que Deus se esqueceu de suas necessidades básicas. Aquela pergunta que ecoa no silêncio das noites de insônia. Senhor, por que o dinheiro é sempre tão pouco? Por que mesmo orando tanto as coisas não melhoram? Será que não mereço ter pelo menos o suficiente para viver com dignidade? Se você está aqui comigo hoje, é porque há 4 dias caminhamos juntas nesta jornada sagrada de cura e libertação. No primeiro dia, falamos sobre o abandono e a solidão. No segundo dia, mergulhamos na dor dos conflitos familiares. No terceiro dia, exploramos a transformação do sofrimento físico. Ontem, no quarto dia, aprendemos a lidar com o cansaço e as limitações. E hoje, minha querida, vamos entrar em um território que toca a vida prática de forma muito concreta, a questão das finanças e do sustento. Porque eu preciso que você compreenda que esta novena está operando uma transformação profunda, não apenas em sua vida espiritual, mas em todas as áreas de sua existência. Cada dia que você dedica a essa oração contemplativa com Santa Teresa, cada momento que você passa em comunhão íntima com Jesus, através da intercessão desta grande mística, está criando canais de providência divina que vão muito além do que seus olhos podem ver. Deus não se preocupa apenas com sua alma, Ele se preocupa com você integralmente, incluindo suas necessidades materiais mais básicas. Santa Teresa de Ávila conhecia profundamente a angústia da falta de recursos financeiros. Ela não foi uma santa que viveu numa abundância material protegida das preocupações econômicas. Pelo contrário, ela passou a maior parte de sua vida lidando com escassez, dependendo da providência divina para as necessidades mais básicas, enfrentando situações em que literalmente não sabia de onde viria o próximo prato de comida. Quando Santa Teresa decidiu reformar a Ordem do Carmo e fundar novos conventos, ela frequentemente se via em situações financeiras desesperadoras. Havia dias em que as freiras não tinham o que comer, noites em que não sabiam como pagariam o aluguel, momentos em que os credores batiam à porta, exigindo pagamentos que ela simplesmente não tinha como fazer. Ela conhecia aquela angústia de ter responsabilidades financeiras e não ter recursos para cumpri-las. Mas foi exatamente através dessa experiência de escassez material que Santa Teresa desenvolveu uma compreensão revolucionária sobre a relação entre fé e finanças, entre confiança em Deus e providência material. Ela descobriu verdades sobre a abundância divina que só podem ser aprendidas no laboratório da necessidade, segredos sobre a generosidade de Deus que só se revelam quando chegamos ao fim de nossos próprios recursos. Uma das descobertas mais extraordinárias de Santa Teresa foi compreender que a verdadeira segurança financeira não vem da quantidade de dinheiro que temos no banco, mas da qualidade da nossa confiança em Deus. Ela percebeu que quando colocamos nossa segurança nas coisas materiais, vivemos sempre com medo de perdê-las. Mas quando colocamos nossa segurança em Deus, encontramos uma paz que independe das circunstâncias externas. Isso não significa que Santa Teresa era irresponsável com o dinheiro?
ou que não se preocupava com as questões práticas. Pelo contrário, ela era extremamente cuidadosa com os recursos, planejava meticulosamente os gastos, trabalhava incansavelmente para conseguir os fundos necessários para seus projetos. Mas ela fazia tudo isso dentro de uma atitude de confiança absoluta na providência divina. A diferença estava na motivação e na expectativa. Ela trabalhava e planejava, não porque achava que tudo dependia dela, mas porque reconhecia que Deus frequentemente usa nossos esforços como canais para suas bênçãos. Ela se preocupava com as finanças não porque duvidava da bondade de Deus, mas porque queria ser uma boa administradora dos recursos que Ele colocava em suas mãos. Santa Teresa costumava dizer que Deus nunca pede algo de nós sem nos dar os meios para realizá-lo. Quando Ele a inspirou a fundar novos conventos, ela sabia que Ele também providenciaria os recursos necessários. Quando Ele colocou em seu coração o desejo de ajudar os pobres, ela confiava que Ele abriria os caminhos para que isso fosse possível. Quando Ele permitia que ela passasse por dificuldades financeiras, ela sabia que havia uma razão e que no tempo certo a solução viria. Lembro-me de uma história tocante da vida de Santa Teresa, que ilustra perfeitamente essa confiança na providência divina. Ela estava tentando comprar um terreno para construir um novo convento, mas não tinha dinheiro suficiente. Os vendedores estavam pressionando por uma resposta e ela não sabia o que fazer. Foi então que ela se retirou para as beira-capela e disse a Jesus: Senhor, se o Senhor quer este convento, o Senhor sabe onde está o dinheiro. Eu fiz minha parte, agora é com o Senhor. No dia seguinte, uma senhora desconhecida apareceu no convento e disse que havia sonhado com Santa Teresa na noite anterior. No sonho, ela havia recebido a orientação de doar exatamente a quantia que faltava para a compra do terreno. Santa Teresa ficou emocionada, não apenas pela solução financeira, mas pela confirmação de que Deus realmente se preocupa com os detalhes práticos de nossas vidas. Mas Santa Teresa também aprendeu que nem sempre a providência divina vem da forma que esperamos. Às vezes, em vez de enviar dinheiro, Deus envia pessoas que nos ajudam de outras formas. Às vezes, em vez de resolver imediatamente o problema financeiro, Ele nos dá sabedoria para administrar melhor o que temos. Às vezes, em vez de aumentar nossa renda, Ele diminui nossas necessidades ou nos mostra formas criativas de economizar. Ela descobriu que a providência divina é muito mais criativa e abrangente do que nossa imaginação limitada. Deus não está restrito às nossas expectativas sobre como Ele deve resolver nossos problemas financeiros. Ele pode usar circunstâncias que nem imaginávamos, pessoas que nem conhecíamos, oportunidades que nem vislumbrávamos. O importante é manter o coração aberto e os olhos atentos para reconhecer sua ação em nossas vidas. Uma das práticas mais poderosas que Santa Teresa desenvolveu para lidar com as preocupações financeiras era o que ela chamava de oração da providenciam. Quando se via em dificuldades econômicas, em vez de se desesperar ou se angustiar, ela transformava sua necessidade em oração. Ela apresentava a situação a Deus com todos os detalhes, como uma filha que conversa com um pai amoroso sobre suas dificuldades. Mas ela não orava apenas pedindo dinheiro. Ela orava pedindo sabedoria para administrar bem o que tinha, discernimento para distinguir entre necessidades reais e desejos supérfluos, criatividade para encontrar soluções que não havia considerado antes. Ela orava também pedindo paciência para esperar o tempo de Deus, confiança para não se desesperar e gratidão para reconhecer as bênçãos que já recebia. Santa Teresa descobriu que quando orava dessa forma, algo extraordinário acontecia. Primeiro, sua própria ansiedade diminuía. A preocupação que a mantinha acordada de madrugada se transformava em uma paz serena. A angústia que a paralisava se convertia em uma confiança ativa. O medo do futuro dava lugar a uma esperança fundamentada na bondade de Deus. Mas, além disso, ela começava a perceber oportunidades e soluções que antes não via. Era como se a oração abrisse seus olhos espirituais para enxergar a realidade de uma perspectiva diferente. Ela notava recursos que havia negligenciado, possibilidades que havia descartado,
pessoas que poderiam ajudar de formas que não havia considerado. E frequentemente, depois de fazer essa oração com sinceridade e perseverança, soluções reais apareciam. Às vezes era uma doação inesperada, outras vezes era uma oportunidade de trabalho, ou uma redução inesperada de gastos, ou simplesmente a descoberta de que tinha mais recursos do que pensava. Mas sempre havia uma resposta, mesmo que não fosse exatamente da forma que ela havia imaginado. Santa Teresa também aprendeu algo muito importante sobre a relação entre generosidade e abundância. Ela descobriu que quanto mais generosa era com os outros, mesmo quando tinha pouco, mais abundante se tornava sua própria vida. Não era uma fórmula mágica ou uma troca comercial com Deus, mas uma lei espiritual profunda. Quando damos com amor, criamos canais para receber. Ela costumava dizer que é impossível ser mais generoso que Deus. Quando ela dava o pouco que tinha para ajudar alguém em necessidade ainda maior, invariavelmente recebia de volta muito mais do que havia dado. Não necessariamente em dinheiro, mas em bênçãos, em oportunidades, em soluções criativas para seus próprios problemas. Lembro-me de outra história marcante da vida de Santa Teresa. Ela estava passando por uma dificuldade financeira particularmente severa quando soube de uma família que estava em situação ainda pior. Apesar de ter apenas algumas moedas, ela decidiu dar metade do que tinha para essa família. Suas freiras ficaram preocupadas, achando que ela estava sendo imprudente. Mas no dia seguinte, chegou uma carta com uma doação que cobria exatamente todas as necessidades do convento para aquele mês. Santa Teresa sorriu e disse às irmãs: "Vejam como Deus é bom. Ele não apenas nos devolveu o que demos, mas multiplicou nossa generosidade. Nunca tenham medo de ser generosas quando o coração pede." Essa experiência ensinou a Santa Teresa que a generosidade não é um luxo para quem tem muito, mas uma atitude espiritual que atrai a abundância divina. Quando damos com amor, mesmo que seja pouco, estamos declarando nossa confiança na providência de Deus. Estamos dizendo que acreditamos que Ele cuidará de nós, mesmo quando abrimos mão de parte do que temos. Santa Teresa também desenvolveu uma perspectiva muito sábia sobre o que realmente constitui riqueza e pobreza. Ela percebeu que havia pessoas com muito dinheiro que viviam em constante ansiedade e insatisfação, enquanto havia outras com poucos recursos que viviam em paz e contentamento. A diferença não estava na quantidade de bens materiais, mas na atitude do coração. Ela descobriu que a verdadeira pobreza não é ter pouco dinheiro, mas viver com medo constante de que vai faltar. A verdadeira riqueza não é ter muito dinheiro, mas viver com a confiança de que Deus sempre providenciará o necessário. Uma pessoa pode ter milhões e se sentir pobre se vive com medo de perder tudo. Outra pessoa pode ter muito pouco e se sentir rica se vive com gratidão pelo que tem e confiança no que está por vir. Essa perspectiva transformou completamente a forma como Santa Teresa lidava com as questões financeiras. Em vez de focar no que lhe faltava, ela se concentrava no que tinha. Em vez de se preocupar com o que poderia acontecer no futuro, ela agradecia pelas providências do presente. Em vez de comparar sua situação com a de outros, ela reconhecia as bênçãos únicas que recebia. E essa mudança de perspectiva tinha efeitos práticos muito concretos. Quando ela parava de se focar na escassez, começava a enxergar a abundância que já existia em sua vida. Quando parava de se preocupar obsessivamente com o dinheiro, sua mente ficava livre para encontrar soluções criativas. Quando parava de viver com medo do futuro, conseguia tomar decisões mais sábias no presente. Santa Teresa também ensinou algo muito prático sobre como administrar o dinheiro de forma espiritualmente saudável. Ela recomendava que sempre separássemos uma parte, mesmo que pequena, para ajudar os necessitados. Não porque Deus precisa do nosso dinheiro, mas porque a generosidade mantém nosso coração livre do apego excessivo aos bens materiais. Ela sugeria também que fizéssemos um orçamento simples, não por desconfiança na providência divina, mas como uma forma de ser bons administradores dos recursos que Deus nos confia. Ela acreditava que planejar os gastos era uma forma de oração prática.
uma maneira de honrar a Deus através do cuidado responsável com os bens materiais. Mas, acima de tudo, Santa Teresa insistia na importância de manter sempre a perspectiva eterna. Ela lembrava que somos apenas peregrinos nesta terra e que nossa verdadeira riqueza está no céu. Isso não significa que devemos desprezar as necessidades materiais, mas que devemos mantê-las em sua devida proporção. O dinheiro é importante, mas não é o mais importante. A segurança financeira é desejável, mas não é a segurança definitiva. Agora, eu quero compartilhar com você uma prática específica que Santa Teresa desenvolveu para transformar as preocupações financeiras em oportunidades de crescimento espiritual. Ela chamava isso de consagração da necessidade. É algo que você pode fazer agora mesmo, não importa qual seja a sua situação financeira, não importa quão grandes sejam suas preocupações econômicas. Primeiro, quando a preocupação financeira chegar, em vez de se desesperar ou se angustiar, faça uma pausa e reconheça a sua situação com honestidade. Não minimize os problemas, mas também não os exagere. Simplesmente reconheça. Estou passando por dificuldades financeiras e preciso da ajuda de Deus. Depois, apresente sua situação a Deus com todos os detalhes, como uma filha que conversa com um pai amoroso. Conte a Ele sobre suas contas, seus medos, suas necessidades. Ele já sabe de tudo, mas quer ouvir de você. Essa conversa íntima cria uma conexão que abre canais para a providência divina. Em seguida, peça não apenas por dinheiro, mas por sabedoria. Peça discernimento para distinguir entre necessidades reais e desejos supérfluos. Peça criatividade para encontrar soluções que não havia considerado. Peça paciência para esperar o tempo de Deus e confiança para não se desesperar. Depois, faça um ato de generosidade, mesmo que pequeno. Pode ser dar algumas moedas para um necessitado, ou ajudar alguém de outra forma que não envolva dinheiro. Essa generosidade declara sua confiança na providência divina e cria um canal para receber. Em seguida, peça a Santa Teresa que interceda por você. Diga: Santa Teresa, você que conheceu a escassez material e aprendeu a confiar na providência divina, interceda por minhas necessidades financeiras. Ajude-me a encontrar soluções práticas, mas, acima de tudo, ajude-me a manter a paz e a confiança. Finalmente, termine com um ato de gratidão e confiança. Jesus, eu agradeço por tudo o que já tenho. Eu confio que o Senhor conhece minhas necessidades e que providenciará tudo o que for necessário para meu bem e para sua glória. Eu entrego minhas finanças em suas mãos. Santa Teresa descobriu que quando fazia essa prática com sinceridade e perseverança, sempre havia uma resposta. Nem sempre era a solução imediata que ela esperava, mas sempre era exatamente o que ela precisava no momento certo. Às vezes era uma oportunidade de trabalho, outras vezes era uma redução inesperada de gastos ou uma ajuda que vinha de onde menos esperava. Mas sempre havia uma paz interior que sustentava sua alma, mesmo quando as circunstâncias externas continuavam desafiadoras. Ela aprendeu que a verdadeira segurança não vem de ter muito dinheiro, mas de saber que está nas mãos de um Deus que é infinitamente generoso e que nunca abandona seus filhos. Lembre-se de que esta novena que estamos fazendo juntas é um tempo especial de graça para todas as áreas de sua vida, incluindo suas finanças. Cada dia que você dedica a essa oração contemplativa, cada momento que você passa em comunhão com Santa Teresa e com Jesus, está criando canais para que a providência divina se manifeste de formas extraordinárias em sua vida material. Nos 4 dias anteriores, falamos sobre a cura da solidão, dos conflitos familiares, da dor física e do cansaço. Hoje, sobre a transformação das preocupações financeiras em confiança na providência divina. E nos próximos dias continuaremos a explorar outras dimensões da cura e libertação que Deus quer operar em sua vida. Lembre-se de que estarei aqui com você todos os dias, às 15 horas, para continuarmos juntas essa jornada de fé e transformação. Cada dia desta novena é uma nova oportunidade de graça, uma nova camada de cura, uma nova dimensão de libertação. E agora,
Vamos fazer juntas a oração específica deste 5º dia da novena. É uma oração poderosa para a providência divina, para a sabedoria financeira e para a paz em meio às preocupações econômicas. Coloque a mão sobre seu coração, feche os olhos se puder e vamos orar juntas. E Santa Teresa de Ávila, mestra da confiança na providência divina, venho até você hoje, carregando no coração todas as minhas preocupações financeiras. Você que conheceu a escassez material e aprendeu a transformá-la em oportunidade de crescimento espiritual, interceda por mim neste momento de necessidade. Entrego a você, querida Santa Teresa, todas as minhas contas, todas as minhas dívidas, todos os meus medos sobre o futuro financeiro. Entrego minha preocupação com a aposentadoria, minha angústia por não conseguir dar aos meus filhos e netos tudo o que gostaria, minha vergonha por às vezes precisar pedir ajuda. Santa Teresa, você que descobriu que a verdadeira segurança não vem da quantidade de dinheiro que temos, mas da qualidade da nossa confiança em Deus, ensine-me essa sabedoria. Ajude-me a compreender que quando coloco minha segurança em Deus, encontro uma paz que independe das circunstâncias externas. Interceda para que eu encontre soluções práticas para minhas dificuldades financeiras. Peça a Jesus que abra portas de oportunidade, que me dê sabedoria para administrar bem o que tenho, que me mostre formas criativas de economizar e de aumentar minha renda. Mas, acima de tudo, interceda para que eu mantenha sempre a paz e a confiança. Santa Teresa, ensine-me a oração da providência que você praticava. Ajude-me a apresentar minhas necessidades a Deus como uma filha que conversa com um pai amoroso, sabendo que Ele se preocupa com todos os detalhes da minha vida. Tire de mim a ansiedade que paralisa, o medo que desespera, a preocupação obsessiva que não resolve nada. Coloque em meu coração a certeza de que Deus nunca pede algo de mim sem me dar os meios para realizá-lo. Que quando Ele permite que eu passe por dificuldades financeiras, há sempre uma razão, e no tempo certo a solução virá. Que Ele é infinitamente mais criativo do que minha imaginação limitada para resolver meus problemas. Interceda para que eu aprenda a generosidade que atrai a abundância divina. Mesmo quando tenho pouco, ajude-me a dar com amor, sabendo que é impossível ser mais generoso que Deus. Que eu possa descobrir que quando dou com amor, crio canais para receber bênçãos ainda maiores. Santa Teresa, você que ensinou que a verdadeira riqueza não é ter muito dinheiro, mas viver com confiança na providência divina, transforme minha perspectiva. Ajude-me a focar no que tenho em vez do que me falta, a agradecer pelas providências do presente, em vez de me preocupar com o futuro. Interceda para que eu seja uma boa administradora dos recursos que Deus coloca em minhas mãos. Que eu saiba planejar os gastos como uma forma de oração prática. Separar sempre uma parte para ajudar os necessitados e manter sempre a perspectiva eterna sobre os bens materiais. E interceda especialmente por todos aqueles que, como eu, enfrentam dificuldades financeiras. Por todos os que não sabem como vão pagar as contas do mês. Por todos os que vivem com medo de que vai faltar. Por todos os que se sentem humilhados pela escassez. Que todos nós possamos encontrar na providência divina nossa verdadeira segurança. Por Cristo nosso Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, nossa mãe e providência dos necessitados, e por sua poderosa intercessão, Santa Teresa de Ávila, eu confio que esta oração será atendida para a maior glória de Deus e para o bem de todas as minhas necessidades materiais e espirituais. Amém. Minha querida, sinta a paz que essa oração trouxe ao seu coração preocupado. Sinta como é libertador entregar verdadeiramente suas finanças a Deus, sabendo que Ele pode transformar até mesmo a escassez em abundância, a preocupação em confiança, o medo em esperança. Essa serenidade que você está experimentando agora é um sinal da providência que já começou a operar em sua vida. Nos próximos dias, continuaremos a aprofundar essa experiência de cura integral que Deus quer realizar em você. Amanhã, no 6º dia de nossa novena, falaremos sobre a cura das feridas emocionais profundas, das mágoas antigas que às vezes pesam mais que qualquer preocupação material.
Que Santa Teresa de Ávila a abençoe e proteja, que ela interceda por sua prosperidade neste exato momento e que você possa experimentar já hoje sinais concretos da providência divina operando em sua vida financeira. Até amanhã, minha querida. Vá em paz, sabendo que Deus conhece cada uma de suas necessidades e que sua providência jamais falta para aqueles que confiam nele.